Chegamos no tempo de Natal, né, gente? Tá as brincadeiras e o Natal é esse momento que geralmente se junta em família, mas a gente sabe que São Paulo tem muitos contextos. Tem gente que não gosta de Natal porque está longe de quem gostaria de estar. Tem gente que não gosta de Natal porque vai juntar gente que você não queria que juntasse. Tem gente que gosta de Natal porque vai juntar gente que você queria. Então tem muitas coisas. Queria começar perguntando como é que era o Natal de vocês na infância, se tem muita diferença para hoje, Fontana. Quando eu era criança, cara, eu tive duas experiências de Natal, porque na minha infância eu morei em Salvador e morei aqui em São Paulo. Em Salvador era uma coisa um pouquinho menor, porque minha família não estava lá. Em São Paulo era aquela coisa de Natal de família grande, que vem aquele primo de terceiro grau, que você só vê no Natal, vê também quando você casa, porque tem que convidar. Vai convidar sim. Meio obrigado, não sei. Mas em Santo André, era sempre Santo André ou São Bernardo que era o Natal. E, cara, eu tenho memórias de bons natais e outros nem tanto. E em todos eles eu tenho memória de um tio meu que queria jogar buraco, mas ninguém queria jogar buraco com ele, que ele era muito competitivo. E hoje, como é que é o Natal lá? Como é que você tá? Cara, hoje a gente divide um pouco entre a família da minha esposa e a minha família. E quem tem a família grande hoje é a Bruna, né? Então, a gente às vezes... E a família de Araraquara, então... A gente... Ano Novo vai para lá, o Natal... É sempre uma confusão que a gente não sabe o que vai fazer. Até hoje a gente não sabe direito o que vai fazer com Natal e Ano Novo. Sei bem como é que é. E o seu, Gus? Bom, o meu Natal de criança era muito legal. A gente passava com a família da minha mãe. Por coincidência, também no ABC, ali em São Caetano. E aí juntava tia, avó, aquelas coisas meio... Aquelas matriarcas, né? A minha avó materna faleceu, a gente não tinha nascido. Então, assim, tinha umas figuras meio de mama, de vó, de matriarca. Das tias, irmãs dessa minha avó que era falecida. Então, era muito divertido. Primos, né? Tinha bastante. As idades eram meio próximas. Então, às vezes a gente dormia no lugar, na casa de alguém. Então, era muito gostoso. Assim, as lembranças são boas. E depois começou a ter isso, de dividir. Já respondendo isso, né, de como é hoje. Começou aí cada um por um canto. Aí um casava, o outro mora em outro estado. E aí veio a pandemia e desencontrou tudo, assim. E esse ano, graças a Deus, as meninas, minhas primas, minha irmã tiveram a ideia de fazer antes, fazer antecipado. E aí consegui ver gente que... O meu ano sim, que eu passava com a minha família, eles não estavam, né? O meu ano não, eles iam lá, eu estava na família da Flávia, minha esposa. E dessa vez eu consegui ver todo mundo e foi um pouco nostálgico bom, assim, foi gostoso. A minha memória Natal é sempre sair de casa e viajar, né? A gente ia muito para Goiás, Goiânia, que era a família da minha mãe, num Fusca, 3 crianças atrás sem cinto. Às vezes eu ia no Chiqueirinho. Nem existia esse negócio de cinto. Vocês nem sabem o que é Chiqueirinho, os mais novos. E a gente Fusca ia, ainda? Eram 15 horas de viagem, e para mim Natal tem gosto de pamonha e piqui. Então, essa é Natal. Vocês estão vendo como Natal tem gostos, cheiros e memórias diferentes para cada um? Do mesmo modo, era com os evangelistas. Cada Natal de Jesus, você for ler num evangelho, você vai ter um cheiro, um gosto e uma memória. Em outro evangelho, você vai ter um cheiro, um gosto e memória. Por exemplo, o mais comum que a gente gosta é de Lucas. Por quê? Lucas... ele é o que a gente tem mais perto de uma biografia moderna. Então, a gente gosta de Lucas, que tem os detalhes, fala dos pastores, fala de um montão de coisa, da manjedoura e tudo mais. Você tem Mateus, que é um drama de perseguição. Então, você vai ver um rei querendo matar as crianças, eles fogem e vai tudo mais. Então, assim, é um negócio meio um drama. Marcos é uma outra coisa, que Jesus já nasce adulto. É muito interessante. É a primeira história de nascimento que Jesus, que tem uma criança de 30 anos andando e já começou. É isso. E
E mesmo eu pensava que não tinha uma história de Natal em Marcos. E tem. Só que é um outro jeito que um dia a gente pode falar. Hoje nós vamos falar da versão do cheiro e do gosto que o apóstolo João vai fazer. João é o último evangelho. Então ele veio décadas depois dos evangelhos primeiros. A gente chama que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma ótica. É chamado sinóticos. E João, ele já viu, ficou satisfeito com tudo que tinha, falou, vou dar uma visão mais teológica, vamos dizer assim, mais simbólica das coisas. Então, no capítulo 1 de João, você vai ver, se nos outros evangelhos você vai ver João, você vai ver os outros evangelhos, os discípulos descobrindo que Jesus é o Messias, no meio, no fim. Em João, no primeiro capítulo, já tem João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já sabe quem ele é. Aliás, tem 7 declarações no primeiro capítulo com referências ao Messias. E esse primeiro capítulo é tão denso, que cada versículo dá para você meditar muito tempo com a Bíblia. E ele faz uma espécie de índice. Como assim, Marcos? Ele põe várias coisas aqui, só ideias, não fecha, e ao longo do evangelho ele vai fechar as ideias. Ele vai explicar o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai explicar vários conceitos. Então, assim, é quase como você tem em um capítulo um negócio super, uma explosão, e depois ele deixa que eu vou explicar com sinais quem é Jesus. E qual que é o objetivo de João? Ele está respondendo uma pergunta simples nesse Natal. Quem é Jesus? Só que ele está respondendo uma pergunta que às vezes a gente não pergunta para o texto. Por quê? Deixa eu explicar. Porque para o primeiro público, do primeiro século da nossa era, a pergunta que Jesus que estava entre nós, comeu, nos abraçou, a gente sabe, mas ele é mais que isso. E aí, o tempo todo, João vai defender que Jesus, ele é divino. Tá? E aí, qual é o problema? Passou 2000 anos. E a gente fica ali nas defesas aqui que Jesus é divino, tanto. E a gente, para nós, está tranquilo. Jesus é divino. Você fala assim, Marcos, é óbvio que Jesus é Deus. Não era lá. Agora a gente tem uma dificuldade ao contrário. A gente tem dificuldade de entender que Jesus é homem. Ser humano, igual eu e você. E é isso que a gente vai abordar um pouco hoje, nessa mensagem sobre o Natal de João. O tema que eu dei para esse Natal é o Natal de Gênesis e Êxodo. Porque aqui nesse começo, João vai querer falar, olha, esse Jesus que vocês estão vendo, esse menino, esse bebê, ele já estava no livro de Gênesis, no livro de Êxodo e em outros livros. Então quero convidar vocês a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, e a gente vai para o versículo 14, só um versículo, e a gente vai ficar em cima dele, fazendo pontos para você entender o que João está trazendo. Então, João 1, 14. Pode ler para nós, Gustavo? Sim, já deixa aberto aí. A gente vai falar algumas coisas antes e umas depois. E o 14 é assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Que Deus ilumine a sua palavra. João começa falando, aquele que é a palavra. E é interessante que João faz um pouco antes, por isso que eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia aberta, logo no comecinho do Evangelho de João, ele fala assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que João está fazendo aqui? João está pegando e mostrando que Jesus e esse Natal, ele era para o povo judeu. Como o evangelho de João é um evangelho tardio, e já estava muitos não-judeus entrando, que a gente chama de gentios, o que João está falando, fala assim, meu povo querido, porque João é judeu, vocês não sabem, mas
esse Jesus sempre esteve na nossa Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Ele sempre esteve lá. E aí, o que João faz? Ele faz uma alusão aos primeiros versículos de Gênesis. Quando a gente vai lá em Gênesis 1, versículo 1, 2, 3, ele começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. João começa assim: no princípio era aquele que é a palavra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele fala assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. O que João fala, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: queridos, vocês sempre souberam que Deus criou todas as coisas. Vocês sempre souberam que o Espírito de Deus pairava e soprava. O que vocês não sabiam é que esse menino também estava na criação. Ou seja, está sendo apresentado de forma explícita pela primeira vez a Trindade. Porque Deus está dando a ordem, eu quero que haja luz, então ele está falando. O Espírito de Deus, o Ruá, que Espírito no hebraico é vento, ele está sendo soprado. Quando a gente fala, a gente sopra. Então o sopro está trazendo ordem ao caos das águas representam caos. E a pergunta é, e esse menino? Esse menino é a palavra. Esse menino é o que está sendo feito. O que João está dizendo é, esse menino é Deus. Mas por que João não fala, Jesus é Deus? Porque existe séculos e séculos de judaísmo martelando na cabeça que Deus é um só. E não é simples você chegar para o povo de Deus e falar, Deus é um só, porque todos os outros povos tinham muitos deuses, Deus é um só. E agora ele está falando, Jesus também é Deus, só que não é muitos, Deus continua sendo um só. Então ele vai falando, e quando a gente não consegue falar com a lógica, a gente recorre à poesia. Por isso que tem coisas que a gente não consegue falar, mas a gente consegue cantar. A poesia, ela vai numa algo que a lógica e a língua direta não consegue expressar. E pessoas muito lógicas não entendem poesia. Tem um pagode muito bonito. Tá vendo? Quem tá rindo é lógico, é tudo presbiteriano. Que o poeta diz assim, as estrelas lá do céu, eu vou te dar beijos com sabor de mel. Olha só que profundidade do salmista aqui. E alguém lógico vai chegar e falar, mas como assim? Que estrelas? A estrela não dá para dar estrelas. Cara, e talvez você está assim, mas como assim? A palavra que eu estou falando é Jesus. Jesus é o Criador. Jesus está na criação. E quando um judeu ouvia isso, ele fala, e não é que é mesmo? Sempre ouvi desde o começo, eles eram alfabetizados com Gênesis. Ele fala, olha só, ele estava lá. E aquilo aquece o Natal dos judeus. Porque eles não queriam uma coisa nova, eles queriam, nós queremos a aliança, cadê o nosso Natal? E o Natal de Gênesis é Jesus criando todas as coisas. Mas João, ele é tão especial, inspirado por Deus, que ele está escrevendo isso, muito provavelmente, a gente não sabe, mas ele está escrevendo isso muito para os gregos, para os não-judeus. E assim como Paulo faz no Areópago, mais para frente não, na verdade é mais para trás, mas é mais para frente no texto, desculpa, agora eu me confundi. Mas assim, ele faz aquilo lá, que ele fala assim, olha, esse Deus desconhecido é o meu Deus, ele está fazendo aquela ponte. João faz com isso. João, ao falar que Jesus é a palavra, ele usa uma palavra no grego chamada logos. E logos tem um significado interessante, outro significado para os gregos, que vai se unir aqui. Mas isso eu quero chamar os universitários para me ajudar a explicar isso. Fontana, por que João usa logos? Bom,
se a tradição está correta e João era bispo de Éfeso, ali na cidade de Éfeso nós temos um dos principais filósofos pré-socráticos. Se você não lembra dos pré-socráticos, os filósofos que vieram antes de Sócrates, o grande barato desses caras era tentar identificar qual era o princípio constitutivo de todas as coisas. Então, você vai ver Tales, Parmênides, Demócrito, todos esses caras tentando... Centroavante, qual que era? Oi? Qual que era o centroavante? Sócrates só chega depois. O Sócrates só chega depois. Foi boa essa, foi boa. Foi rápido. Não teve no primeiro culto, foi boa. Social-democracia ele desenvolveu, né? Agora eu tô indo muito longe na piada, desculpa. E aí o que acontece? Em Éfeso, você tem um camarada chamado Heráclito, que vai dar a tese dele, que talvez seja a tese que ganha mais tração até a chegada de Platão, a respeito de qual é o princípio constitutivo de todas as coisas, que esse Heráclito fica conhecido como Heráclito de Éfeso ou Heráclito do Logos. O princípio constitutivo de todas as coisas é o Logos, é a razão. Logos é a palavra grega que pode ser traduzida como palavra ou verbo. Se você pegar uma Bíblia mais antiga, no princípio era o verbo. Discurso, né? Discurso. E, sobretudo, logos é razão. Daí a palavra em português lógica. Quando João usa logos para dizer que Jesus era o logos na criação, aos ouvidos de alguém de Éfeso, o sentido poderia ser extremamente similar àquele descrito entre hebreus do Antigo Oriente Próximo. Ora, Jesus é aquele princípio constitutivo no início da existência de todas as coisas, que está conferindo lógica, racionalidade, organização a um caos inicial. Então, assim como no texto de Gênesis a gente tem o hálito de Deus pairando sobre a face das águas, conferindo organização à face das águas, como Marcos disse, é a ideia do incontrolável, do caos. As pessoas tinham medo do mar, porque o mar você não consegue controlar, os fenômenos climáticos, a água tinha essa representação. Então, assim como ali em Gênesis você tem o hálito de Deus, o sopro de Deus, e aquilo que Ele fala, controlando o incontrolável e conferindo organização àquilo que é completamente caótico, na lógica grega você tem um efeito muito similar, que é a ideia do logos, a razão de Heráclito, conferindo organização a um princípio absolutamente caótico. Então, em uma tacada só, com uma única ilustração, João, como diria o poeta, ele mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. E assim, Gente, em português significa o discurso se fez prática, tá bom? Tô brincando. Não é bacana uma palavra que João, por isso é só a primeira palavra que a gente está no versículo. Ele consegue abraçar todos os povos. Falar que Jesus é a resposta de trazer ordem e destino para tudo que foi criado. E isso, tentando... Esse sermão ele é doutrinário, porque esse ponto é, Jesus é Deus. E talvez você está falando assim, nossa, Marcos, sério? Você vai falar isso para irmãos da igreja? Não é tão óbvio. Se o óbvio não for repetido várias vezes, ele deixa de ser óbvio. Então, assim, o que João está trazendo, e às vezes a gente vai entrar numa discussão se o Natal é dos cristãos ou não é. Natal é nosso, não pode. E o que João já está fazendo aqui, ó, na Bíblia, está dizendo, olha, o Natal não é dos cristãos, nem do povo de Deus. O Natal é da humanidade. A vinda de Jesus é da humanidade. É uma boas novas de todos os povos. E ele está puxando lá. E ele poderia puxar outras coisas, como vão fazer ao longo do Evangelho, de como isso é Jesus, ele é a resposta de todos os povos e todas as línguas. Até missionários foram fazer depois a partir exatamente. Desse então, texto. assim, às vezes alguns falam, não, por que a gente comemora dia 25, né? Jesus não nasceu dia 25, desculpa se eu estou estragando alguma coisa do seu Natal, mas os estudiosos ainda estão, não dá para saber, mas eles vão tentando ver sobre as escalas dos sacerdotes, que a gente tem alguma coisa, sobre os pastores estarem ao ar livre, e aí eles sabem mais ou menos que é por volta de setembro, alguns
põe um pouquinho antes ou depois, mas não importa. Por quê? O dia 25 foi porque outros povos comemoravam o fim do tempo onde a noite estava sendo prolongada e os dias estavam sendo diminuído, e o primeiro dia que o sol começa a vencer. Então era essa celebração de que a luz venceu as trevas, e isso acontece naquela região no dia 25. O período no dia, que é claro, era maior do que o Maior período e começava que era escuro. a aumentar, e é por isso que no verão a gente tem aqueles dias mais longos. Olha só. E aí, como a gente sabe que o Natal é para todos, vamos celebrar todos juntos o dia que a luz venceu as trevas. É lógico que a gente não tem que fazer sincretismos. A gente tem que entender que quem vai comunicar a palavra é a Bíblia. Mas a celebração, eu não tenho problema com o Papai Noel, com nada, porque a celebração vem que depois a gente explica melhor o que é isso. Mas agora é esse o Natal, e é esse o paradoxo que João faz tão bacana. Para os judeus eu vou explicar com poesia, mas eu vou usar a mesma palavra para explicar com razão, para quem precisa ouvir com razão. E é isso que é maravilhoso. Jesus ele se revela na linguagem que você precisa ouvir, que você está acostumado a ouvir, no sentido da sua linguagem do coração. E esses paradoxos da Bíblia, se você resolver, você estraga, porque é essa a beleza. Você não pode ser só lógico, nem só poético. Você não pode só achar que Jesus é Deus, e aí você esquece que ele é homem. Quando vocês tinham 12 anos, que vocês iam jogar bola, vôlei ou o que for, e o seu pai ou sua mãe te obrigava que aquela criança de 8 anos tinha que jogar com você. Vai jogar, não vai deixar ele de fora. Você lembra qual é o nome que vocês davam para o menino de 8 anos, enquanto vocês tinham 12, que ia jogar bola com vocês? Café com leite. Eu acho que algumas teologias colocam Jesus como café com leite. Fala assim, ele sofreu tentação, mas Jesus é café com leite, já que ele é Deus, ele morreu na cruz, mas ele, como é café com leite, ele é Deus, então ele não morreu, porque Deus não pode morrer. Ele sofreu tentações, por exemplo, sexuais, porque ele é homem. Não, mas não sofreu, porque ele é Deus. E aí você começa a diminuir Jesus, porque como você não consegue resolver isso na tua cabeça, como ele pode ser Deus e homem, e não ter pecado? Você começa a chamar Jesus de café com leite. Ele não vale. Você fala assim, nenhum ser humano... Sabe quando você está justificando um erro para sua esposa? Isso nunca acontece, mas assim, todo marido faria isso. Aí ela vai falar, mas Jesus não. Aí se você responde, mas Jesus é Deus, você está dizendo, café com leite. Entendeu como é que a gente faz? Eu queria perguntar para você, Gustavo, como é que você que entrou no Evangelho, entendeu o Evangelho um pouco mais tarde, como é que você resolveu isso na sua cabeça entre Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem? Ou não resolveu? Para mim, eu vivia num contexto que era mais filosófico, né? Era mais desse contexto da lógica mesmo, né? De achar que tudo pela lógica a gente consegue explicar, a gente consegue... não, vem cá que eu vou fazer um raciocínio aqui que você vai entender tudo. Então, para mim, foi essa coisa de ver o Deus, que era uma ideia ou alguma energia cósmica, né, no universo, e olhar e falar, não, peraí, isso se fez carne, isso se tornou gente, isso nasceu do ventre de uma mulher, isso, né, essa energia, essa coisa, esse poder se encarnando, né, por isso que eu brinquei no começo, isso assim, aquilo que era um discurso, se fez ação, se fez prática, se fez no dia a dia. Então, para mim, foi um processo de um salto, que a gente chama do salto de fé. Mais que salto de fé, eu gosto de chamar de abraço de fé. Porque é quando você dá um abraço em alguém. Então, eu estava com meus pais ontem, eu falei um pouco desse Natal que a gente ficava sem ver os parentes e, de repente, conseguiu juntar de novo, abraçar. Como é que eu explico o que eu estou sentindo? Como é que eu dou... Não, vou matematicamente fazer uma fórmula aqui, uma expressão, e aí essa fórmula vai provar o que eu estou sentindo, né?
um pouco daquilo que o Marcos falou do contraste da poesia e da lógica. Não que a gente abre mão da lógica, mas tem coisas que a lógica não alcança. Ela não é suficiente para representar, tem mais coisas ali do que a lógica consegue explicar. Então, acho que para mim foi isso, Marcos, esse abraço, me sentir abraçado por Deus, foi uma coisa que, tanto que com um dos meus amigos, eu lembro que eu falava com eles e ficava tentando fazer perguntas para eles me explicarem sobre a fé, tentava fazer alguma pegadinha ali sobre isso, né, de alguma coisa que parecia ilógica. E os meus amigos que eram cristãos de verdade, e eu nem acreditava, mas eu lembro que uma vez um deles falou, cara, isso eu não consigo te explicar, essa sua pergunta eu não sei responder. O que eu posso dizer é que esse é o Deus com quem eu tenho convivido e que tem feito diferença na minha vida. E eu lembro que eu tentava um argumento para combater, como é que combate esse argumento? Primeiro porque eu convivia com esses amigos, a gente estudava o dia inteiro junto, era integral, e eu via que era verdade. Então, como é que eu explicava? Então, aí foi esse negócio, esse abraço da fé. Quando eu vejo, Deus me abraçou. E aí a explicação foge. E a gente vai ver isso, que João está falando, esse Jesus, essa criança, ela é totalmente outra. Ela é igual ao Deus de Gênesis, o transcendente que cria todas as coisas. Só que João decide falar, ele também é o Deus de Êxodo, que é o lado, é o emanente, é o que está entre nós. E olha o que ele fala assim, que ele se encarnou e que e vimos a sua glória. Se você só lê e não entende o que ele está falando, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Que é a palavra, aí ele pula que encarnou, e aí ele fala, vimos a sua glória, o que tem? Talvez você não está familiarizado com o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. Deixa eu tentar de forma bem rápida contar a história de Êxodo. A história de Êxodo começa com o povo escravizado, com o povo sem Deus, vamos dizer assim, e eles têm um Deus, na verdade, que é o faraó. E aí Deus escolhe uma criança, Deus escolhe um bebê, tem um menino escolhido ali, que é Moisés. E esse bebê é tirado das águas, do caos, ou seja, igualzinho a criação lá, tirado das águas pelo Espírito ali, e ali ele vai crescer na casa do faraó, com todo o ensinamento, então ele tem dupla cidadania, e ele comete um assassinato e foge para o Egito, para o deserto, e fica um tempo no deserto. No deserto, uma vez quando ele estava andando com os seus animais, ele sobe uma montanha, que é o Sinai, que depois a gente vai saber, e lá Deus se apresenta a ele como forma da árvore da vida. E ele fala assim, olha, eu quero que você volte para o Egito, e que você fale para o faraó, deixar o meu filho primogênito sair. Talvez você não está acostumado, mas a Bíblia não fala, a primeira vez que a Bíblia fala que Deus tem um filho primogênito, não é em Jesus, é sobre o povo dele, sobre os hebreus. E Moisés, ele fala, tá bom, mas quem eu estou falando? Você está falando que eu sou. Ele vai falar, fala apenas sou. Você vai lá e falar que é o único Deus que está falando isso. Ele vai lá, ele tira o povo, vocês lembram da história, manda as pragas, o faraó não deixa. O filho primogênito do faraó é morto e o filho primogênito de Deus sobrevive. E eles vão para o monte sagrado do Senhor adorar. Quando eles chegam perto do monte do Senhor, eles olham e existe a glória de Deus está sobre a montanha sagrada, aonde céus e terra se encontram. E Deus manda eles subirem. É como se eles falassem, entre aqui no paraíso. E o povo fica com medo. É um texto difícil de entender, mas é como assim, Deus convidando, parece que está convidando para uma armadilha ou não. E eles falam assim, não vamos entrar. Mim. Se eu for, eu vou morrer. Se eu for, nós somos tão pecadores que vamos ser mortos. E aí Moisés, não sei se por inconsequência ou por ter sido o bebê escolhido, ele decide andar. Ele entra lá dentro e ele some por 40 dias e 40 noites, lá dentro da glória de Deus. O povo pensa que ele morreu, e como o povo é tudo igual nós, tranqueira, faz um bezerro, começa a adorar. Deus lá de cima da glória,
Lá dentro da glória, o Moisés está assim, Deus fala, olha lá embaixo, já estão, não vou mais, desisti. Moisés desce, vai lá e fala, o que vocês fizeram? Quebra a tábua, fala, vocês são, vou tentar recuperar, gente, porque ele vai desistir. Ele volta, intercede, Moisés fala assim, queria ver a sua face. Deus fala, o máximo que você vai ver da minha glória é isso aqui, você não vai ver minha face. Eu quero interceder pelo povo. Fica, se você... Aliás, Moisés fala o seguinte, se o Senhor tirar eles do seu livre, tira o meu nome também. Eu fico pensando, nossa, que moral. E Deus gosta disso. Não é que fala, você blasfemou. Deus permite isso. Fala, isso, eu quero um cara, eu quero liderança intercessora. E é isso, cara, eu quero gente que tem coração de sacerdote. E aí, o que Deus fala? Vamos fazer, nem eu nem você, Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse projeto, e você vai fazer direitinho esse projeto. É o projeto de uma construção de uma casa, de uma tenda. Você vai construir isso, e você vai construir no meio do acampamento. De um lado você vai pôr essa tribo, de outro você põe no meio, ao redor dessa casa. Você põe os levitas, e eu vou voltar para morar com vocês. E eu vou tabernacular com vocês. O que é a palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo é morar. Mas por que é uma tenda? Porque o povo estava no deserto. Então, quem mora no deserto... E tem uma ironia aí, que esse povo, no começo de Êxodo, fala que eles passaram a vida toda construindo cidades grandes para o Egito. E agora eles estão morando em tendas no deserto. Olha que desmoralizante. E Deus está falando, não se preocupa não, vou morar em tendas também. Eu moro onde vocês estão e vou caminhar com vocês. Se o povo estivesse no iglu, não seria tabernacular, seria igluzar. Se eles moravam no Egito, seria eu vou piramidar. Como se o pessoal no Egito morasse dentro de pirâmides. Mas assim, você entendeu a parada? O tabernáculo em si não é nada. Ele está trazendo sobre, eu vou morar em casas que vocês estão no meio de vocês. O que acontece no capítulo 40 de Êxodo? E aí vem o final. No capítulo 40 de Êxodo, está tudo pronto, o tabernáculo foi construído direitinho, o povo foi dividido, e tudo aquilo que se separou no pecado de Adão e Eva, agora eles fazem um culto de celebração para a inauguração do tabernáculo, da tenda, e a glória de Deus sai do monte Sinai, do topo, e desce no meio do seu povo. E aí quem está lendo esse texto, e ele encarnou de nós e vimos a sua glória, está falando, Jesus não é só Gênesis, Jesus é Êxodo, Jesus ele é a emanência, é Deus mostrando a sua glória e agindo com misericórdia. Ele não desistiu apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos bezerros de ouro. Ele decidiu morar no meio de nós. Ele deu um lugar próximo ao trono para o seu povo, para mim e para você. Só que nos últimos 5 versículos de Êxodo, eu te convido essa semana para meditar neles. Eles estão tão felizes, e eles estão de pé louvando ao Senhor, e viu aquela glória de Deus, e a nuvem que era durante o dia, e o fogo que era durante a noite, descer sobre a tenda do Senhor, aquele fogo que é a presença de Deus, e Moisés fala, agora eu vou lá ver a glória do lado de dentro. E a voz do Senhor fala, Moisés, você não pode entrar no tabernáculo. E o livro de Êxodo acaba com Moisés do lado de fora. Interessante que a Torá acaba com Moisés do lado de fora, olhando também a terra prometida. E uma pergunta fica quando a gente lê o livro de Êxodo. Eu gosto desses livros que deixam com uma pergunta. Se o filho escolhido, tirado das águas, Moisés, não pode entrar e ver a glória de Deus, quem vai poder ver? Quem vai poder entrar no Santo dos Santos? Quando João descreve que vimos a sua glória, é que Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, tirado das águas do batismo, aonde o Pai fala, esse é o meu Filho em quem me comprazo, e o Espírito vem como uma pomba, agora sim, esse é o único que pode entrar, porque ele é o escolhido. E quando ele entra, ele sai e fala, está consumado. Todos aqueles que moram no acampamento podem entrar,
eu dou livre acesso, porque eu sou o escolhido que dá acesso a Deus. Natal de Gênesis e Êxodo é o Natal do Deus Criador entre nós, agindo com graça e verdade. Eu quero fazer um convite para você. Se você já entendeu essa mensagem e entende que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida, você é convidado a celebrar a ceia do Senhor com a gente. Celebrar o Natal, a morte e a ressurreição. Eu quero que você se levante devagar, nós temos ali nos cantos, aí em cima também. E você vai buscar o elemento como uma peregrinação, lembrando do que te trouxe até a presença de Jesus. Vá recordando a sua caminhada de fé, altos e baixos, altos e baixos. E quando a gente voltar, a gente celebra junto, tá bom? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Faça uma oração de confissão, trazendo a sua mente os pecados que consumiria você diante da santidade do Senhor, mas que hoje o intermediador, Jesus Cristo, nos dá esse acesso. Peça perdão pelos seus pecados. Que a
palavra de Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Diante da ceia do Senhor, João fala que nós vemos o Cristo que é cheio de graça e de verdade. Olha para mim que eu quero falar uma coisa muito importante antes da gente ceiar. Isso aqui também são duas palavras que são paradoxais. Geralmente a gente só quer abraçar uma. A gente ou quer a verdade, e geralmente gente que fala assim, vou dizer a verdade, ele vai ser estúpida. Ele vai falar uma coisa que vai machucar. E a gente nunca foi chamado para ser só verdade. Tem gente que é muito graciosa. E só quer, não quer briga, não quer confronto, não quer nada, só quer a graça. E que também nunca fomos chamados para ser isso. Um pai que age só com verdade para cima de um filho, ele escraviza o filho na palavra opressiva. Um pai que age só com graça para cima do filho, ele vira o escravo do filho. Um pai que age com verdade e graça, ele liberta o filho. Vimos a sua glória. Com a verdade de quem nós somos, isso nos constrange. Isso nunca tirou quem foi Moisés, quem foi o povo e quem somos nós. Mas vimos a graça. E para Jesus se apresentar com verdade e graça, a cruz tem que passar pelo caminho dele. Nós não deixamos de ser pecadores, mas o santo morreu na cruz e ressuscitou para que nós vivamos a vida dele. Nesse espírito, nós declaramos que somos o corpo do Cristo. Comamos para celebrar isso. Semelhante modo, Jesus pegou o vinho e falou: eu sou a videira, o povo de Deus. Eu sou o filho de Deus. E através do meu sangue vai ser derramado na cruz. Todos vocês serão famílias, porque o meu sangue é o sangue da nova aliança, que purifica do pecado. Bebamos. Senhor Jesus, nós consagramos nossas vidas diante do teu altar. Agradecemos porque o Senhor nos dá acesso ao Pai. Agradecemos pela sua morte na cruz. Celebramos a sua ressurreição. E principalmente no dia de hoje nós celebramos a sua encarnação. Obrigado porque o Senhor é Emmanuel entre nós. Louvado seja o seu nome. Amém.